Graça e paz, amada igreja, tudo bem? Um bom dia a todos. É uma alegria muito grande nesta manhã poder compartilhar o privilégio da santa bendita palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios 17, versículo de número 3. Provérbios 17, versículo de número 3. O tema da mensagem é No Crisol de Deus. Aí, no final, eu falo no fim da mensagem. No Crisol de Deus. Diga aí, no Crisol de Deus. Abaixe sua fronte, quero orar por alguns instantes. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, nesta manhã, pelo privilégio, Pai, de poder conduzir, Senhor, e ministrar a Tua palavra. Senhor, que Tu possas me usar, que seja ministrado aqui ao corações diretamente, Pai, à medida da necessidade de cada um. Eu sei, Pai, que não por mim, mas eu como instrumento do Senhor, e pela instrumentalidade da Tua palavra, Pai, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor possa trazer transformação, edificação, e que nós possamos sair daqui, Pai, mudados, transformados, Pai, com a convicção de que o Senhor, Pai, atuará de formas, Pai, poderosas na nossa vida, ó Deus. No nome de Jesus. É o que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Provérbios 17, versículo 3, diz assim: O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Amados irmãos, essa mensagem, já há algum tempo eu venho trabalhando nela, porque eu tinha uma curiosidade muito grande de saber o que era crisol na Bíblia. Eu lia muitas vezes e não sabia o que era o crisol. E aquilo me chamou tanto a atenção, que eu falei assim, poxa, isso um dia poderá, de acordo com a vontade de Deus, ser preparado para ser ministrado à igreja. Porque falou de uma forma muito especial na minha vida. Veja bem, existe uma impropriedade entre a espiritualidade humana e a psicológica, que é até comum, de fato, e até certo ponto natural, pois nós somos uma unidade entre corpo, alma e espírito, impossível de ser separada, é indissociável, você não consegue. Você até consegue pontuar algumas questões em cada área, mas ela é inseparável. Infelizmente, porém, muitas vezes, por vezes as pessoas, elas acabam priorizando algumas, né? Enquanto outras são menosprezadas e até esquecidas. Comprometendo profundamente a relação da pessoa consigo, mesmo em a resolução de possíveis problemas. Sabe, existe um embate entre fé e razão, e podemos colocar em terrenos até distintos, porém a sua assimilação ela se faz necessária para entendermos os delineamentos da vida. É necessário nós compreendermos por que muitas vezes nós passamos pelo fogo. E você pode perceber muito bem que às vezes passar pelo fogo não é o contato direto com a matéria. A matéria-prima somos nós. O fogo é o próprio ourives que produz e controla o calor. Mas existe algo entre o calor, que pode ser intenso ou ele pode ser controlado, e a matéria-prima. Por isso, estamos no crisol de Deus. Podemos entender a razão como uma capacidade analítica humana, mas a fé é a luz que ilumina o universo daqueles que buscam, possibilitando que a razão encontre a verdade guiada pela luz da palavra de Deus. Vocês lembram em Lucas, no capítulo 7, no versículo 9, João no cárcere, ele envia seus discípulos para perguntar para o Senhor: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por algum outro? Olha só a situação que está esse homem. Esse homem foi levantado com um propósito exclusivo para preparar o caminho do Senhor. Ele veio preparar, ele sabia quem ele era. Aí em Lucas 3, está João lá, falando assim, mas João opunha-se ao Senhor, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Ele sabia quem era Jesus. Apesar de serem primos, ele sabia que ali estava manifesto o Cristo, Filho de Deus, aqui o enviado, o Messias, ele sabia. Mas olha só a pergunta desse homem. Você é mesmo aquele que nós
estávamos esperando ou devemos esperar por outro? Será que João esqueceu de tudo que ele contemplou, do que ele vivenciou? Será que deixou de viver em um alto nível de fé? Será que permitiu que dúvidas reverberassem a tal ponto de ofuscar quem realmente era, principalmente, quem ele era realmente e que ele era o cumprimento do próprio propósito de Deus? Será que ele deixou de viver um nível assim intenso de espiritualidade, que aquilo foi se esmurecendo, foi se esvaziando? Será que foi isso? Na verdade, irmãos, se trata de uma questão de humanidade. Existe uma fragilidade humana, que eu já falei algumas vezes aqui, em algumas mensagens, que todos os homens, mulheres, são suscetíveis. E é por isso que existe o crisol de Deus, para reparar, para refinar, para purificar, para deixar você forte, poderoso, com uma consciência de valor em Cristo inabalável. É por isso que nós passamos pelo crisol de Deus. Algo parecido acontece com Elias, em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 4 ao 8. Diz que Elias ali foi ameaçado, ele tinha acabado de encerrar os profetas de Baal. Tudo que passou, tudo que aconteceu, ele recebe uma ameaça de Jezabel. E fala assim, de igual modo, eu quero que vocês tirem a vida desse profeta. E diz que ele foge para o deserto. E fugindo para o deserto, ele senta debaixo de uma árvore, um zimbro, que tem até uma simbologia para o povo, que é um local de descanso, um local de reflexão, e ali ele pede no seu ânimo a morte. Ele fala assim, olha, que eu não sou melhor que ninguém, que meus pais, e pede a morte em seu ânimo. Mas diz a Bíblia que o anjo veio, cozeu um pão na brasa, nas pedras, e deu para ele, e deu uma jarra de água. E diz que ele comeu e voltou a deitar. E o anjo toca pela segunda vez e fala assim, olha, grande é a tua caminhada. Para você que tem alguma dúvida do que Deus vai fazer na sua vida, grande é a tua caminhada. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Abre o teu coração, entra no crisol hoje, deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar de uma forma tão profunda que você não irá se arrepender. O crisol ele pode gerar desconforto, mas saiba de uma coisa. O produto, a essência que vai ser purificada, ela é maravilhosa. É você, sou eu, para a glória de Deus. Entenda isso. Embora os eventos violentos que aconteceram, espetaculares que aconteceram ali na vida de Elias, tiveram alguma utilidade, só haveria benefícios duradouros se nós ouvirmos a voz de Deus em seu coração e responder de acordo, responder à altura. Muitas vezes nós temos medo, nós temos incertezas, e nós não respondemos à altura. De acordo com o texto principal, os homens eles provam, eles avaliam, eles refinam os metais preciosos, como ouro e prata, mas eles não podem provar, avaliar ou refinar o coração do homem. Eles usam um cadinho, no caso o crisol, para refinar o coração eles usam o crisol para poder fazer a separação da substância, das escórias, quando é levado em alta temperatura. Começa a aparecer, mas existe aquele que pode ir direto, no âmago, no profundo, no escondido, e pode trabalhar essas questões na nossa vida. Não se trata de um acesso fácil, é um acesso que tem que ser feito pelo próprio Criador. É uma intervenção divina tão maravilhosa que Ele consegue separar todas as coisas para que você se torne uma nova pessoa. Jeremias 17, no verso 10 diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Segundo o hebraico, o povo judeu vê o coração como a sede do pensamento e representa o homem todo, enquanto que os rins são a sede dos instintos mais profundos de cada ser humano. Traduzindo, o coração é a mente, e os rins, a personalidade humana atrelada ao caráter. A intervenção de Deus, como descreve o texto, ela é tão profunda e tão profícua, que somente Ele pode mudar e transformar essa autoridade humana, ou também chamada de autoridade interna. Autoridade interna, porque você tem poder de escolhas ainda. Mas uma mente que se submete a Cristo,
Diz a Bíblia que nós temos a mente de Cristo. As nossas escolhas são influenciadas de maneira diferente. Ele pode mudar, transformar essa autoridade. Quando o Senhor Jesus examina minuciosamente, Ele sim pode fazer separação de tudo aquilo que nos atrapalha. Tem algumas considerações sobre o texto áureo, e eu quero agora trabalhar especificamente em cima da palavra crisol, que representa um relevante significado de como Deus age em nossas vidas para o nosso aperfeiçoamento. Diga aí, aperfeiçoamento. No conservatório, quando você estuda piano, você tem 9 anos para se estudar, para se formar. E depois dos 9 anos, você tem mais 3 anos para se aperfeiçoar. 9 anos é tempo, hein? É muito tempo. E quando fala de aperfeiçoar, fala de aprimoramento. Deus quer colocar nós num estado em que as coisas externas e até mesmo as lidas internas, seja por uma mente balizada em Cristo, seja controlado de maneira onde a liderança do próprio Espírito possa falar clara e fluidamente a nós: filho, faça isso, e você simplesmente segue o conselho. Você consegue diversificar entre vários pensamentos, mas você consegue pescar dentre eles aquilo o que Deus está falando na sua vida. O seu discernimento muda, a sua forma de ver as coisas muda, a sua forma de relacionar com as pessoas muda, e você começa a ter uma fé inabalável. Você começa a andar na terra dos viventes de uma maneira que outrora assim: como que eu cheguei até aqui? Como que eu posso fazer essas coisas? É realmente isso que você pensou. É Deus atuando na sua vida. É nós no crisol de Deus. O termo crisol, ele é mencionado algumas vezes na Bíblia, possui diferentes significados em interpretações em diversos contextos. Sua função é, como podemos entender, essa palavra de acordo com diferentes perspectivas. Existem várias perspectivas. Se a gente for caçar, você vai ver ali o pessoal falando a respeito da purificação somente. Às vezes apresentando um sentido metafórico, que é o mais forte e o mais veemente na Bíblia Sagrada também. De acordo com a cultura hebraica, a palavra mitzaref, que significa crisol ou cadinho, fala a respeito de um local apropriado para fazer a fusão desses metais. E entenda bem, existe um local apropriado para isso. Não é feito de qualquer forma. Deus, até nessas coisas, Ele faz uma cirurgia tão precisa e Ele consegue colocar ali a melhor forma para tratar com as nossas vidas. Porque, saiba, às vezes, se Deus coloca você numa situação onde você está sendo provado, algumas pessoas espanam, não conseguem, abandonam a fé e falam assim: não dá para ser crente desse jeito. É muito difícil. Mas saiba, o importante é o resultado que Deus vai produzir de mim e de você. É isso que conta. Na Bíblia, a palavra crisol é usada principalmente para se referir ao recipiente ou vaso utilizado para purificar metais preciosos, como o ouro ou a prata. O crisol é usado para aquecer esses metais em altas temperaturas. A prata, ela entra em estado de fusão aproximadamente a 961 graus Celsius. E o ouro é um pouquinho mais, a 1048 graus Celsius. É temperatura, hein? Só para você ter uma ideia, a temperatura do teu fogão, no máximo lá é 250 graus Celsius. Será que essa provação é fácil? Não é fácil. Mas quem está no controle disso é o Senhor Jesus. É o Espírito trabalhando em nossas vidas, te fazendo novo. O crisol na Bíblia também é um símbolo de purificação e transformação espiritual. Assim como o metal é purificado pelo fogo no crisol, os indivíduos são submetidos às provações e desafios para que suas impurezas, toda a escória, ela seja removida e a sua fé seja fortalecida. Além disso, o crisol também pode representar um período de teste ou provação, onde a fé e a devoção de uma pessoa são colocadas à prova. É um momento de purificação e crescimento espiritual, isso na vida de qualquer um. Prata e ouro são preparados para o uso e pela purificação dos mesmos em fogo de alta temperatura. Quando se fala em alta temperatura, quando se fala de passar por uma situação desconfortável,
Sinceramente, amados irmãos, toda vez quando eu subo aqui para ministrar, para mim não é uma situação confortável, pastor. Sabe por quê? Porque eu sei que eu dependo, eu sou um instrumento de Deus. E eu preciso clamar a Ele, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso buscar dEle. Senhor, eu preciso, se necessário, ir no crisol, para que quando eu chego eu tenha autoridade de falar o que é passar neste lugar. E você sai de todo o conforto. Você, na verdade, se abstém de todo o seu conforto para estar num local onde Deus quer que você esteja. Além disso, amados irmãos, o crisol também pode representar um período, sabe, de provação, onde a fé e a devoção, elas são colocadas à prova. É um momento de purificação e é um momento que Deus também traz crescimento a nós. Olha só que interessante. O calor destrói as impurezas e metais básicos que estão misturados. Eles vão sendo dissipados e separados. Lógico que existe todo um mecanismo, um processo. Eu não vou adentrar aqui porque eu não sou um ourives, nunca vi ninguém fazendo, mas, pelo que eu li, existe uma separação. O artífice, para produzir lindas peças de joias ou objetos decorativos, como diz lá em Provérbios 25:4, ele faz assim, ó, quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para ourives. Quando ele limpa, tira todo aquele material, aquela sujidade, ele purifica, ali ele vai dar o molde à peça. Somente o Senhor Jesus, ele pode provar, purificar os corações de uma forma semelhante, através da fornalha ardente das aflições e provações. Uma outra palavra que eu quero destacar também é a palavra coração. Diga aí, coração. Coração. Como nós já vemos aqui, a palavra citada no contexto, se fala do coração como sede do pensamento, das emoções, a nossa mente, a nossa consciência, né? Mas o coração do homem, como diz Jeremias, ele é enganoso, acima de todas as coisas. E tem até uma versão que eu peguei aqui, que diz desesperadamente perverso. Nenhum homem pode conhecer as impurezas do seu próprio coração. Assim o Senhor examina os nossos corações para revelar o que há ali e recompensará devidamente, como diz lá em 1 Reis 8:39. Ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto conheces o seu coração. Sim, só tu, Senhor, conhece o coração do homem. Ele está fazendo uma afirmação que a gente acha que conhece um pouquinho o coração, a gente pode até mesmo deduzir algumas coisas, pegar algumas técnicas aí de psicologia, de psicopedagogia, entender um pouco a mente e deduzir algumas coisas, mas quem conhece no profundo e escondido é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que esquadrinha, que é meticuloso, que vai no profundo. Ele vai aonde muitos psicanalistas, psicólogos tentaram ir. Mas ali Deus, ele purifica, ele faz a separação de uma maneira que é até impossível de falar. Nenhum homem pode escapar dos olhos flamejantes dele com o que temos de tratar. Lá em Hebreus 4, 12 e 13 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e penetra com espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aqui ele está falando da mesma a ligação da palavra leve do coração do Antigo Testamento, que é essa sede, é onde fica as nossas percepções, a nossa inteligência. E no versículo 13 diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de tratar ou prestar conta. Sabe, irmãos, eu posso até aformosear meu rosto, para que todos vejam uma boa aparência. No caso das mulheres, pode até se maquiar. Mas o meu coração não poderá esconder nos recônditos mais profundos aquilo que verdadeiramente deve ser purificado. Deus olha para você, sabe o que ele vê? Ele vê a escória. Ele vê aquilo que verdadeiramente precisa ser removido. O coração
Se a gente pegar no original, existe um pictograma, é um desenho esquemático, né, pré-histórico. É uma imagem de um cajado de um pastor que representa a autoridade. E ligado a isso é a imagem de uma tenda que representa o que está dentro. Combinados os dois, esse desenho, significam autoridade interna. Diga, autoridade interna. Você tem uma autoridade interna. Mas essa autoridade interna, ela se baseia em quê? Ela é influenciada por quem? E por quê? Nós temos que tomar um certo cuidado, porque aquilo que está cheio do teu coração, disso você vai falar. Não é verdade? Nós podemos ver também o coração como uma sede, como um desejo interior por água. Se a gente olhar de uma forma biológica ou fisiológica, 75% das nossas funções vitais são metabolizadas à base de água. São metabolizadas à base. A água é essência para a nossa vida. E também podemos ver como a sede do pensamento, da emoção e da mente humana. A Bíblia fala com frequência a respeito de purificar os seus santos. Davi passou por isso, Elias passou por isso, Moisés passou por isso, eu passo por isso, você passa por isso, nós passamos, todos passamos por isso. E glória a Deus, porque Deus nos ama tanto, que Ele não quer que nós sejamos uma versão melhorada do próprio reflexo dEle. Jesus veio como o principal refinador. Ele é o grande refinador. O Senhor pode rapidamente encontrar o que está em seu coração. Ele conhece os seus piores temores, suas mais fortes tentações, suas fantasias secretas, seus momentos mais fracos, seus pontos de gatilhos e os seus pecados que facilmente lhe assaltam. Ele pode lhe provar, examinar, refinar com facilidade. Não resista a Ele. Diga para o seu irmão, não resista a Ele. As provações de fogo que Ele envia pode tornar os nossos corações até pesados. Sabe? O seu rosto muda, as pessoas olham para você e falam assim, esse aí está passando pelo vale. Esse aí está no vale de Baca. O rosto contristado, mas elas fortalecem a nossa fé. É por algum instante, algum momento. Você pode ver? Você passando ou imaginando, lembrando das provas passadas, a tristeza. Mas depois, quando veio o refrigério de Deus, o teu sorriso brotando. Posso ver o povo de Israel, quando eles voltavam do cativeiro, né? Diz que quando eles estavam indo para o cativeiro, acho que no Salmo 137 existe o relato, diz que os músicos carregavam suas harpas, e diz que o povo que levava eles cativos, assim, entoe um cântico, zombando, né? Para alegrar o nosso coração. Diz que eles pegavam as suas harpas e penduravam nos salgueiros e se entristeciam. Porque música, ela está atrelada, ligada à alegria. Eles não tinham mais essa alegria de cantar os cânticos. Por quê? Porque eles estavam sendo levados cativos. Mas aí diz a Bíblia que Deus traz eles de volta. Tem uma promessa, e diz que quando eles estavam voltando, diz que o sorriso brotava, e eles eram como aqueles que sonham. A esperança é restaurada. Fala assim, eu vou voltar para a minha terra, e eu vou construir tudo de novo, mas o principal de tudo, servirei a Deus como nunca servi antes. Eles tinham essa convicção no coração. O Senhor é o mais hábil dos refinadores. Ele não perdeu uma grama, uma dracma, um grão do seu ouro na fornalha. Confie nele, suas aflições terminarão em misericórdia. No Salmo 63, do versículo 8 ao 13, diz, bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste,
Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Olha que situação. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste em um lugar espaçoso. Olha só, Deus está falando aqui, eu vou te dar a largueza no meio da provação, vai ter refrigério, você está sentindo a alta temperatura subir, mas Deus te dará largueza. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Sua correção, ela é feita em tenra afeição. Hebreus 12, do verso 10 a 11, diz: porque aqueles que, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente momento não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles exercitados por ela. Em Apocalipse 3,19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Uma palavra dura, né? Mas olha o que Deus está dizendo aqui: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Pois bem, irmãos, agora eu quero entrar em compartilhar com vocês 5 ações de Deus na vida. Se você for parar para pensar, fala assim, mas só 5? Eu já vi um livro que tem 88, eu já vi um livro que tem 150, eu já vi um pregador pregar falando que tem 15. Tá bom, estuda as 88, estuda as 120, estuda as 9, as 15, mas aqui hoje você vai ouvir 5 que eu separei e acredito ser importante para as nossas vidas. Não importa como você está, não importa. Se você está crente, se você é descrente, simpatizante da fé, ou totalmente distante de Deus. Isso aqui é para você, é para mim, é para nós, é para a igreja. Primeiro, Deus me ama como sou, mas não me deixa permanecer como estou. Ele quer agregar valor em nossas vidas. Diga aí, Ele quer agregar valor na minha vida. Irmãos, a maior pepita de ouro já encontrada foi encontrada na Austrália, e ela tinha cerca de 60 centímetros de comprimento e 30 de largura, e pesava aproximadamente 70 quilos. Era quase 99% de ouro puro, e os 2 garimpeiros que a encontraram venderam por um altíssimo valor. Esse alto valor ele não se deveu apenas ao peso da pepita, que era de 70 quilos, mas à sua impressionante pureza. Diga aí para o seu irmão, Deus vai te purificar. Ele quer te purificar. E se você até mesmo pela caminhada, já até mesmo pela experiência, eu acredito que tem muitas pessoas que já vivenciaram muitas coisas. Isso é com você, tá? Ainda tem mais para Deus te purificar, tá? Tem muito mais. E vai até o fim da vida assim, tá? Deus, Ele tem o melhor. Ele quer eliminar todo tipo de escória. Bom, voltando ao crisol, é uma metáfora para descrever o processo de purificação e de provação falando a respeito das provações que passamos. A Bíblia, ela se refere ao crisol em termos figurativos, em muitas passagens, como Provérbios e Isaías. Representa a fornalha da purificação final que vem somente da mão de Deus. Então, o crisol é um local que nós vamos passar por muitas e muitas vezes. Quantas vezes for necessária. Essa metáfora é também usada para descrever muitas provas difíceis que passamos ao longo da vida, que servem para nos fortalecer e purificar a nossa alma. É como o refino de metais preciosos. Hoje aqui nesse dia, nessa manhã, Deus começa o refinamento nas nossas almas, na nossa vida. De uma maneira, você pode até marcar aqui, que daqui para o fim do ano,
muitas coisas serão transformadas na sua vida. Eu sei que a maioria aqui vai esquecer disso que eu estou falando, e muitos também não vão assistir a mensagem. Mas aqueles que subitamente, pelo até mesmo um insight trazido pelo próprio Espírito, você vai lembrar e falar assim, como Deus tem trabalhado na minha vida. Você vai se tornar uma essência cada vez mais pura. É uma lição espiritual e valiosa, que nos ajuda a ter paciência e compreender melhor a imensidão do amor de Deus. Veja bem, em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 6 e 7, diz assim, em que vós gradamente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, algumas Bíblias, provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus. Olha só o que Pedro está dizendo aqui. Para que a prova da vossa fé, ela é como o ouro? Ela é menos que o ouro? Não. Ela é muito mais preciosa. Ela excede, ela está acima até mesmo do que Salomão disse lá em Provérbios 17, a prova da vossa fé. Uma certa vez, um homem chegou na igreja e viu que não tinha ninguém. E ele começou a procurar a pessoa e foi em vários locais, em várias salas. De repente ele saiu no fundo da igreja. E ao sair no fundo da igreja, ele viu ali um homem orando intensamente, fervorosamente. E ele dizia assim, esse homem, Senhor, eu não aceito, Tu me chamaste até aqui, Tu fizeste promessa na minha vida, Senhor, eu não aceito tudo aquilo que o Senhor disse a meu respeito. E aquele homem recobrava ânimo e recobrava forças para continuar. Final da história. Aquele homem estava vivenciando, estava no crisol de Deus, e estava passando por um momento de alta temperatura. E sabe o que aconteceu? Deus deu a ele a igreja. Deus deu a ele um povo. Deus confiou a ele um pastoreio. Por quê? Porque Deus não pode usar pessoas ou pessoas com comportamentos de criança. Você tem que ir até o extremo e chegar ali e dizer, mesmo que está no fundo do teu coração, dizer aquele que realmente pode purificá-lo. Ele falou assim, então chegou o tempo, você tem passado pelo fogo, pois eu zelo sobre a minha palavra para a cumprir. Sabe, hoje, Deus tem muitas coisas para entregar a nós, na vida da igreja, no seu ministério, mas é necessário passar pelo crisol de Deus. Não é como você tomar posse de algumas coisas sem antes não passar pelo crisol de Deus. Segundo, o crisol ele é um local apropriado como instrumento de refino. Deus não vai colocar você em qualquer lugar e de qualquer forma. O cadinho também, como é chamado, pode ser fabricado em vários metais, vários tipos de metais, refratários ou não, de natureza metálica, como ferro, chumbo, platina ou titânio. Ou então, esse aqui eu gosto mais, cerâmica como o carbeto de silício. Em especial o carbeto de silício, ele suporta altíssimas temperaturas na ordem de 2.000 graus Celsius. Você entendeu? O ouro ele entra em estado de fusão em 1080 e 1061, 62. Olha só o quanto que aguenta essa cerâmica aqui, podendo assim ser utilizados para fundir as ligas ferrosas mais complicadas e mais difíceis de entrar em estado, né? Algumas pessoas aí a gente vê muito nessa questão dos filmes hollywoodianos que fala a respeito de metais preciosos, né? Que exercem alguns poderes. Não importa como seremos provados pelo fogo. No crisol de Deus estamos protegidos e amparados, envolvidos no seu amor, na sua misericórdia. Veja bem, quero que você entenda, que você não durma nessa manhã. Existe o fogo ardendo em alta temperatura. Entre o fogo e a matéria-prima, que somos nós, está o crisol. Quem controla a temperatura do crisol é o ourives.
Ele pode gerar mais chamas e aquilo eleva a temperatura, ou ele tem também poder de controlar se ela diminui essa alta temperatura. Deus o coloca, você, no crisol, protegido, amparado. Porque se ele colocasse você diretamente com a chama, o que aconteceria com você? Você seria queimado, fulminado. Mas olha o que diz em Lamentações 3, 21, 23. Todavia lembro-me também do que pode me dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada amanhã. O crisol é a misericórdia de Deus na sua vida. O crisol é o amor de Deus na sua vida. Ele não vai deixar você sucumbir. Deus não vai permitir. A prova pode ser longa, ela pode ser duradoura, mas o refinamento é incrível. A resultante, ela é marcante. E elas renovam a cada manhã. Isso significa que o que passou, ficou atrás, ficou. Hoje de manhã, nova misericórdia para cada um de nós. Grande é a sua fidelidade. Terceiro, o trato de Deus para conosco tem sempre um bom propósito para tornar-nos melhores do que era antes. Um texto muito conhecido de Romanos 8, 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, eu quero explicar um pouco esse texto, porque às vezes existe as pessoas usam ele de uma forma inapropriada e dá uma escorregada aqui. Muitas pessoas acreditam que todas as coisas cooperam para um bem. Vamos fragmentar isso aqui. É na perspectiva daquilo que me satisfaz, aquilo que joga em meu favor, aquilo que eu quero, que nem sempre é da vontade de Deus. Fala assim, não, é isso, eu estou entendendo que esse versículo é dessa forma. E não é bem isso, não. Daquilo que eu planejo. Paulo definiu como este bem vai muito além de qualquer riqueza, conforto ou bem-estar. O pano de fundo deste versículo é que o apóstolo Paulo está tratando de viver com a ajuda e poder do Senhor no meio da dor e sofrimento. Sabe, é a mesma coisa que está lá no Salmo 23, do original, Adonai, Roi, Loexar, que significa: o Senhor é meu pastor e Ele não faltará a mim. Já vi muitas pessoas ler e falar assim: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. As pessoas começam a se prover de coisas materiais, de tudo aquilo que traz uma sensação agradável, e não é isso. O que está dizendo aqui, que mediante a dor, o sofrimento, Deus não falta para com você. Na enfermidade, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus medos, nos seus anseios, Deus está ali juntamente com você. Em Isaías, sabe o que ele fala? Ele fala assim, com o abatido e o quebrantado, com este eu habito. Está passando um momento difícil, está quebrantado, está contrito, Deus está habitando junto com você, e você tem perdido isso. Deus está sentado do lado seu, no sofá da sua casa, em meio ao sofrimento, e você está recorrendo somente àquilo que é paliativo. Quem está juntamente com você pode resolver todas as circunstâncias da sua vida. Ele não era alheio à dor, pois também passou por inúmeras experiências, ficou à beira da morte. Paulo menciona bem, ele sabe que isto é um pré-requisito para o Senhor continuar a trabalhar nele e todos os cristãos que verdadeiramente amam o Senhor para serem mais parecidos com Cristo. Você quer ser parecido com Cristo? Teve alguém que mais sofreu que Cristo aqui? Tem alguém que pode cumprir o mesmo caminho do Gólgota como Cristo? Não pode. E eu vou para o quarto ponto, que diz assim: Deus é tanto o buscador quanto o soberano do coração. Diga aí, Deus é o buscador.
quanto o soberano do coração. A gente escuta, né, com frequência, não, faça isso, siga a sua vida, siga o teu coração. Que coração que é esse? É um coração que está entregue ao Senhor? Ou é um coração que não fez essa escolha ainda? Ou é um coração que ama as coisas do mundo, mas é simpatizante com as coisas de Deus? Deus está falando com alguém nessa manhã aqui. Ele quer todo o seu coração. Eu vou falar de novo, Ele quer todo o seu coração. Ele não quer 25% do seu coração, Ele quer todo o seu coração. Não, você não entendeu, Ele quer todo, Ele quer exclusividade no seu coração. Senão Ele não pode trabalhar. Ele não pode destrancar aqueles cômodos que precisam realmente ser limpada toda a escória, que precisa necessariamente ser purificado. Observe, os corações dos filhos dos homens estão sujeitos não apenas à visão de Deus, mas ao julgamento. Assim como o crisol é para a prata, tanto para prová-la como para melhorá-la, assim o Senhor prova os corações, Ele procura se eles são aceitáveis ou não. E aqueles que são, Ele refina e torna ainda mais puros. Olha só, a gente acha, fala assim, pô, eu estou numa condição aceitável. Eu sou crente, eu sou servo de Deus. Eu lembro de uma situação com meu pai, muitos anos atrás, ele não crente ainda, ele morava ainda em Padre Nóbrega lá, e ele levava minha mãe na igreja, e disse que tinha um obreiro lá que batia no peito e falava assim, eu sou um homem de Deus. Falava desse jeito, pastor. Eu sou crente. Ele era músico. Falou assim, olha, eu estou acima de muitos irmãos aqui. Isso aquilo entristeceu o coração do meu pai. Meu pai falou assim, não quero ser crente assim, não. Meu pai contando comigo, né? Mas você vê como é que deu. Falou, até meu pai foi para o crisol de Deus, ficou um tempão passando por lá para se tornar crente. Não escapa um, irmãos. Não escapa um. Pois bem, Deus sendo o buscador e o soberano do nosso coração, de que forma o ouro pode ser encontrado sem fogo? De que forma ele pode ser purificado sem calor? Somente pela fornalha ardente do Senhor somos purificados de pecados secretos. Medo do homem, atração pelo mundo, orgulho, confiança nos outros, amor aos outros, autojustificação e outras impurezas. Somente pela fornalha a nossa fé, amor e esperança são purificados. Sabe, se pudesse resumir até aqui a mensagem, seria o seguinte: entre no crisol de Deus. Isso não é para entristecer o seu coração, não, é para te alegrar. Porque o mais importante é o que vem depois. Primeiro vem a tempestade, depois vem a... Só que juntamente com a bonança vem os feitos naturais, que a própria natureza, por permissão de Deus, traz. Os frutos. Você olhar a vida por um prisma completamente diferente. As cores, as matizes têm mais intensidade. Tudo começa a mudar na nossa vida. O processo é doloroso, os resultados são gloriosos na nossa vida. Cara, irmão, submeta o seu coração ao fogo dele. No Salmo 139, no verso 23 ao 24, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim uma conduta ou algo que te ofende, ou aqui, algumas versões, algum caminho mau, e dirige-me pelo caminho eterno. Deus faz um convite a você nesta manhã. Provérbios 23, 26. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dai-me, filho meu, o teu coração. Pois ele busca e quer ser dono do seu coração. Entenda isso. Às vezes você pode até assim
na sua caminhada, na sua labuta espiritual. Fala assim, não, mas eu sou um servo de Deus. E isso muitas vezes nos exime de buscar profundidade em Deus. Aqui eu estou bom. Mas sabe uma coisa que eu louvo a Deus todos os dias por isso? Eu louvo a Deus todos os dias por permitir um espaço para mim aqui neste lugar. Onde a igreja é um templo físico, é um local feito de tijolo, de alvenaria. Mas a comunhão da igreja, o partilhar do pão, a vida na vida, a realidade do Evangelho, é isso que nos dá e nos traz uma robustez espiritual para permanecer cada dia na presença de Deus. Sabe, irmãos, eu já falei, eu conto esse testemunho aqui em partes, porque não dá para contar ele todo, né? Mas toda vez Deus traz partes e eu vou compartilhando com vocês. Eu lembro que em 2014 eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu perdi vontade de ler a Bíblia, de orar, cantar, tão pouco. E uma coisa que me marcou bastante é que eu estava passando pelo crisol e nem sabia. Sabe, eu não tinha, em 2014, fiquei de 2014 até 2016 fora da igreja. Eu cheguei à conclusão que eu não tinha amigos que não eram crentes. Eu comecei a ficar sozinho. Que Deus foi colocando aos poucos, foi aquecendo o fogo, e começou aquele desejo, falou assim, busca a minha face, busca os meus caminhos, retorna. E o crisol começou a ser aquecido cada vez mais. Até que um dia eu consegui forças para voltar aqui nessa casa. Eu fui em outras igrejas, sabe? Mas as minhas raízes estavam aqui, o meu ministério estava aqui. As pessoas que oravam por mim estavam aqui. Pessoas que me amavam tão intensamente que eu vou levar para o resto da minha vida. Pessoas que choravam por mim copiosamente, eu nunca vou esquecer. E Deus falou um dia para mim assim, falou assim, filho, volta para casa. Dá-me o teu coração de volta. Não há lugar melhor para se estar, como o pastor Alexandre disse aqui no começo, do que estar na presença de Deus. Mesmo que fraco, você tem perdido as suas forças, mas quem te toma pela mão te levanta verdadeiramente. É o Senhor dos Exércitos, é aquele que tudo pode. Sabe, existem questões nas nossas vidas que a gente pega assim, a gente não gosta nem de pensar, porque a gente não sabe como elas poderão ser resolvidas, não é verdade? Às vezes uma coisa que você já colocou diante de Deus, tantas e tantas vezes. Eu estou assim, como você também já colocou. Mas eu venho aqui porque eu creio num Deus que não se esquece das suas promessas. Um Deus que não é como o homem. As coisas de Deus, elas estão prontas para você. E ao passar pelo crisol, o tratamento de Deus intenso, você dando glória a Deus, ali na frente está a tua recompensa. Não se esqueça, Deus está cuidando de todas as coisas a seu respeito, nos mínimos detalhes. E falo não eu, mas o Espírito fala por mim. Eu te chamei, eu escolhi, eu sei que você fará grandes coisas. As coisas aí fora, elas podem acontecer do jeito que estão, mas você é escolhido, você está no meu crisol. Eu o chamei para fazer grandes coisas, para mostrar aos povos e às nações como eu sou importante na sua vida. As pessoas verão o reflexo de Deus em você. Entenda, amados irmãos, entenda isso. Isso aqui não é bravata espiritual, é Deus sussurrando no teu ouvido,
Você pode estar passando por momentos difíceis, mas Deus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu dos planos vindouros. Ele não esqueceu dos planos que coloca a sua família, a sua parentela, o seu ministério. Tudo está no controle de Deus. Eu estou juntamente com você esperando, mas eu venho encorajá-lo nesta manhã, para você ter a certeza e a convicção de que Deus está falando neste lugar. Deus vai fazer. Deus está a fazer. Deus olha dos céus e se inclina para o povo dele e vê e fala assim: estão passando por crisol neste momento, eu vou aquecer ainda mais, mas a minha misericórdia, o meu amor os envolve. Deus não vai deixar e permitir a sua casa sucumbir, não vai deixar. As tuas orações, nenhuma delas ficaram de fora. Deus as ouve todas elas. E eu quero fechar com isso. Seja o reflexo de Deus na face da terra. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas a todos como o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Interessantemente, que o processo da remoção das impurezas não é mecânico, e sim manual. Ou seja, o artífice precisa estar acompanhando todo o processo. Deus está com os olhos fitos em você. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, estão sobre a sua casa. Se a temperatura se elevar muito e você falar ai, Ele controla a chama, vai trabalhando aos poucos, a escória vai se dissipando aos poucos, mas o processo, ele é cumprido. O processo de Deus não é, vou parar por aqui, não. Ele está a fazer. Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. Sabe, diz que um homem, ele foi visitar o ourives, e quando ele entrou em sua oficina, ele encontra o ourives ali no ato de aquecer o crisol, e ele acompanha todo o processo, e ele observou que o ourives ia até as chamas e assoprava, as brasas se tornavam intensas, e começavam a aquecer mais, e ele via lá, olhava em cima a matéria-prima, o ouro ia se derretendo, e ele ia lá embaixo e começava a soprar de novo, e ele fez por várias vezes isso. E aí ele fez uma pergunta para o ourives: quando você sabe que o ouro está pronto, está purificado? Ele falou assim: é simples, quando eu olho para o ouro, e eu vejo a minha imagem refletida nele. Estou dando alguns segundos de reflexão para vocês, tá? Mas é isso. Quando as pessoas olharem para nós, para a igreja poderosa na face da terra, a única coisa que eles verão é a face do nosso Rei Senhor, Jesus Cristo. Olhará para nós e falar assim: eu dou glória a Deus porque eu vejo Deus na vida dessas pessoas, eu vejo o reflexo dele. Não é fácil, nós sabemos. Portanto, amados, provados sempre seremos, então que sejamos aprovados. E para finalizar, por que de tudo isso? Porque em Filipenses 2,15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você será colocado em destaque pela santidade que há em você, pelo refinamento que existe em você, pela purificação que há em você, e pelo reflexo de Deus Pai, Deus Filho e o Espírito na sua vida. As pessoas olharão para você e falarão assim: eu vou voltar, eu quero conhecer,
Eu quero servir esse Deus, porque simplesmente você entrou no crisol de Deus. Amém? Abaixa sua cabeça. Senhor Jesus, eu te glorifico, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem firmado os nossos passos, o Senhor, Pai, tem restaurado, Pai, inúmeras coisas nas nossas vidas, e tem cuidado de nós também no crisol, Senhor. Pai, eu oro para que nesta manhã, Senhor, que a medida, Pai, da Tua palavra, ela encontre, Pai, refúgio nos corações nesta manhã, Deus. E que cada porção, Pai, não seja esquecida, mas que ela possa, Senhor, ser, Pai, reestruturada na vida de cada um, ó Deus. Que a Sua boa mão, Senhor, cuide de cada um aqui de uma maneira tão especial, Pai. Que nós possamos, no decorrer desses dias próximos, experimentar de grandes coisas na Sua presença, ó Deus. Eu declaro, Pai, a bênção do Senhor sobre cada vida aqui, sobre cada família, ó Deus. E também declaro, Pai, a salvação do Senhor para aqueles que ainda, Senhor, não se voltaram para Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, sê com a Tua igreja, sê com o Teu povo, Pai, sê com os ministérios, ó Deus. E eu convido vocês a ficarem de pé agora juntamente comigo. E você que precisa, que necessita de um refinamento, coloque de Deus, comece a declarar a Ele, comece a colocar diante dEle, porque o Senhor está aqui nesta manhã, Ele quer purificá-lo, mas você também tem que buscar isso, tem que abrir o teu coração, entregar o seu coração a Ele. No nome de Jesus. Senhor, nós te exaltamos porque o Senhor conhece-nos tão profundamente, ó Deus. E não deixará, Pai, que essas impurezas, essas coisas que nos atrapalham, que nos separam de Ti, possam permanecer nas nossas vidas, ó Deus. Por isso eu venho, Pai, colocar diante de Ti, Senhor, a Tua amada igreja, a minha vida, Senhor, a minha casa, a minha família. Senhor, eu coloco diante da Tua presença e peço, Senhor, o Teu refinamento sobre nós, Pai. No nome de Jesus, Pai. Que o Senhor haja, Pai, com a Tua misericórdia, com o Teu amor. E que nós possamos, Pai, ser envolvidos e amparados, Pai. De uma maneira, Senhor, que busquemos, Pai, aquilo que está, Senhor, além do que nós pensamos e imaginamos, ó Deus. Que o Senhor conclua essa boa obra nas nossas vidas. Que o Senhor possa reparar, Senhor, tudo aquilo, Pai, que foi desfeito, Pai, com uma nova joia, Pai, pura, com uma essência, Pai, que é agradável aos Teus olhos, ó Deus, no nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, e te agradeço por tudo que o Senhor, Pai, tem feito, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor está fazendo nesse momento e por aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Se você concorda com essa oração, de alguma forma, aplauda o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, existem tantas coisas importantes depois que passamos pelo crisol. E uma delas foi como acho que o pastor Paulo disse aqui na mensagem. Pedro entra na entrada do Templo Formosa e fala assim, olha, aquele homem sentado fala assim, ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe, a resultante principal é o poder de Deus que vai atuar através da sua vida. É um poder, uma autoridade espiritual descomunal. Você tem que tomar posse dela, porque ela já está aí para você. Amém?
Que Deus abençoe vocês. Estenda sua mão. Que o poder de Deus, a graça, o incomensurável amor do Espírito, o doce consolo, seja sobre toda a igreja e todos possam dizer amém. 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 Vão na paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua família, a sua semana, os seus planos, no nome de Jesus. Amém.